qualquer coisa pode me interromper, tá? Tá bom. Então, na primeira aula, a gente deu uma olhada, né? A gente viu aquela parte básica do Excel. Então, o Excel a gente pegou um pouco ali da introdução, a gente falou da formatação inicial, né? Então, o que é o Excel? E daí a gente fez a formatação inicial de cores, tabela, borda, fonte, né? Alinhamento. Depois a gente deu uma olhada ali na parte de proteção, fez as principais operações, então mais, menos, multiplicação, divisão. Depois a gente entrou nas funções máximo, maior, menor, mínimo, soma, média. Passou por algumas funções estatísticas, como mediana, moda e desvio padrão. E a gente parou por aqui, né? Hoje a gente vai estar trabalhando algumas funções de data, né? Então já pensando ali na estruturação da data. A gente vai conhecer um pouco da guia Inserir, que tem várias funcionalidades bem interessantes lá para a gente estar colocando em prática e inserindo dentro do nosso Excel. Depois a gente vai para uma parte que é a parte do filtro básico, que já vai filtrando as nossas informações, o que facilita bastante no dia a dia. E depois a gente vai conhecer os gráficos dentro do Excel. O que é, para que serve, qual gráfico usar e como criar um gráfico. Que são importantíssimos assim também para o dia a dia da aprendizagem dentro do Excel. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho a data, né? Vamos supor aqui a data de admissão desses funcionários. E eu tenho alguns alunos, né? Aqui a gente pode colocar funcionários para a gente pensar em termos de uma empresa. Então, a data de admissão desse funcionário na minha empresa. As funções de data, elas são funções bem interessantes do ponto de vista gerencial e organizacional de uma planilha. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, eu tenho a função dia, mês e ano. A função dia, mês e ano nada mais é que uma função que ela vai extrair da data o dia, o mês e o ano. Por que isso é importante para a gente assim, no dia a dia? Quando a gente está falando de departamentos de algumas da empresa, principalmente departamentos administrativos, como RH e departamento pessoal, tem uma influência muito grande. O dia que a pessoa entra na empresa, o mês que a pessoa entra na empresa e o ano que a pessoa entra na empresa. Então, por exemplo, se você precisa fazer um processo demissional de um funcionário, se esse meu funcionário ele entra, né, no meio do ano, então você vai ter que calcular um proporcional das férias desse meu funcionário, por exemplo, que é as férias que a empresa ainda está devendo para ele. E daí é que está. Se o meu funcionário ele possui, ele entrou na empresa do dia 15 em diante, eu não conto aquele mês. Mas se ele entrou do dia 15 para trás, né? Ou seja, se ele entrou no dia 15 na empresa, no dia 14 do mês, eu conto aquele mês para fins de cálculos de valor proporcional de férias. Aqui, então, é um exemplo prático, né, do porquê que é importante se saber o dia que o funcionário entrou na empresa. Da mesma forma, o mês, pelo mesmo motivo, cálculo proporcional de alguns direitos trabalhistas que a gente tem. Aqui é um exemplo só. Né? No dia a dia, a gente acaba identificando mais e mais exemplos, como, por exemplo, contagem de tempo. Né? Mas vamos lá. Como que funciona a função dia? Então, eu vou colocar igual, como toda função, a gente tem que começar com o sinal de igual. Dia. Eu até já sei. Obrigado, Magda. Semana passada eu esqueci de novo, não sei se você lembra. Obrigado. Tá exibindo agora. Fernando. Então, né, só para recapitular, essa aqui é a nossa formação, a organização, a data e o nome do funcionário. Então, né, trabalhando essa ideia, como que a gente pega e extrai esse dia? Né? Então, toda função é sinal de igual. A minha função ela vai chamar dia, de fato, então é função igual dia. Abro o meu parênteses e seleciono a data que eu quero extrair o dia. Então, repare bem como ela é uma função simples. Quando eu aperto Enter, ela me traz o dia daquela data.
Então, dia 2, dia 2. Se eu clico aqui no auto-preenchimento, conforme a gente viu na aula anterior, ele já extrai de todas as minhas datas. Então, repare, ela é uma função muito simples, mas que tem um potencial e uma utilidade muito grande, né? Depois, quando a gente for ver o Excel intermediário, já na semana que vem, você vai ver que dá para usar essa função dentro de outras e automatizar todo um processo administrativo dentro de uma empresa, por exemplo. A função mês ela é similar à função dia. Então, ela é igual mês, seleciona a minha data, abre parênteses, né? Seleciona a minha data, Enter. Lembrando que o mês tem que ser com acento, tá? 2 cliques, ele já extrai os meses também dessa minha data. E da mesma forma, a função ano. Ano, abre parênteses, a data. E ele já faz também a extração do ano de admissão desse meu funcionário. Então, olha como que é uma função simples, mas é que ela tem um grande potencial de análise, né? Isso aqui facilita bastante o nosso dia a dia. Eu vou inserir aqui uma nova coluna para a gente ver o seguinte: contagem de tempo. Então, beleza, eu tenho essa minha data, mas quantos dias esse funcionário está trabalhando na minha empresa? Qual que é o tempo que ele está na minha empresa? A gente vai ver essa contagem junto com uma outra função, que é a função hoje. Essa função hoje, ela também tem um caráter bem simples de análise, tá? Porém, ela tem um potencial muito grande. Vamos entender o porquê disso. Então, igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses. É apenas isso. Igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Quando eu clico Enter, ele vai me dar a data de hoje. Repare que a data está por extenso, né? Sábado, 10 de agosto de 2024. Mas se eu clico aqui, ó, vem aqui nessa setinha em formato de número, eu posso colocar a data abreviada se eu preferir, ou a data completa, né? O que você preferir. Por que essa função aqui é importante? Você está editando essa planilha hoje, dia 10 de agosto. Se você abre essa planilha amanhã, a data vai estar 10 de agosto também. Agora, se você faz uma alteração na planilha, ela já atualiza. E daí vai para 11 de agosto. Então, o que isso significa, Magda? Significa que a data da função hoje é justamente a data da última alteração na minha planilha, o que é muito importante. Vamos supor que você esteja trabalhando com uma planilha com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você foi lá, colocou a função hoje no dia 10, você fez a sua edição. Na segunda-feira, dia 12, você vai abrir a sua planilha. Só que quando você abre a sua planilha na segunda-feira, a data da função hoje está dia 11 de agosto. Então, você já sabe que alguém editou aquela planilha no dia anterior e não foi você, porque você não abriu a planilha. Então, você já começa a identificar possíveis fatores que podem alterar a sua planilha. Então, vamos supor, se você tiver algum erro, algum bug, você pode falar, mas talvez não tenha sido eu que fiz. É uma pessoa que abriu no dia 11 de agosto, porque foi a última alteração. Então, isso você consegue ter um controle gerencial da planilha em si muito maior. Da mesma forma, a função agora. Então, igual agora, abre parênteses, fecha parênteses. A função agora ela vai me trazer o horário também. Então, o horário é muito importante para a gente também ter esse controle. E daí, agora, um controle até mesmo mais específico, né? Se eu clico aqui em formato, eu venho em mais formatos, por exemplo. E daí, olha aqui quantos formatos que eu tenho. Ó. Se eu clico aqui, olha aqui como é que fica. Ó. 10/ago. Aqui, ele me dá apenas a hora, mas ele coloca o segundo também. Esse aqui é o que está, ó, formato básico. E vários outros formatos que a gente pode também colocar, como por exemplo aqui, posso colocar SS. Agora ele está com segundo, olha lá. Então eu vou ter data, hora, minuto, segundo. Só colocando 2 pontos SS aqui no tipo. Então vamos deixar assim, ó. Ó lá. Ó, tá errado, ó, porque a data tá 9/21. Mas por que aqui tá 9/20? Porque foi a última modificação. Se eu faço qualquer modificação, como por exemplo digitar o 3, ele já atualiza, olha lá.
outra modificação, ele vai atualizando a cada modificação que eu faço na minha planilha. E, de novo, o porquê que isso é importante? Justamente pelo mesmo motivo da função hoje. Você tem um controle de quando foi feita a última modificação. Vamos pensar num ponto de vista do trabalho, por exemplo. O seu horário na empresa vai até às 5 da tarde. E quando você abre a sua planilha, ela está lá que a última alteração foi às 6:30 da tarde. Então, não foi você. Então, isso acaba facilitando do ponto de vista gerencial, do ponto de vista até mesmo de se proteger, né? Uma função bem importante essa daqui. E ela fica atualizando sempre que tiver alguma modificação. Tá? Com base nisso, o que a gente pode fazer, então? A gente pode fazer uma contagem de tempo. Então, que contagem de tempo que eu posso fazer? Quantos dias o João Pedro está na empresa, por exemplo? Então, o que eu faço? Eu vou fazer a contagem de dias. Só que no Excel, a contagem de dias ela é feita por meio de subtração. Então, concorda comigo que em termos de subtração eu vou pegar o maior número e tirar o menor? Porque daí eu tenho um valor positivo ali. Qual que é a maior data? Hoje ou a data anterior? A data de hoje. Então, eu vou colocar igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses, menos a data anterior. Enter. Ah lá, mas se ele me deu uma data, isso aqui é bem comum acontecer. Por que ele me deu uma data? Porque eu fiz uma soma de datas, então ele está me retornando um valor de data. Então eu vou ter que converter isso aqui em número. Então eu clico, posso selecionar a coluna inteira, porque a coluna inteira vai ter essa mesma formatação. Venho em formato de número e clico em número. Posso tirar essas vírgulas, porque a gente não vai ter dia quebrado. Então, ó, de 2 de setembro de 2022 até agora, se passaram 708 dias. Dou 2 cliques e ele já me traz o cálculo todo certinho. Por exemplo, vou colocar aqui a data de ontem, um dia, só para a gente testar e falar, não, realmente a função está funcionando. Né? Eu sempre gosto de fazer esses testes para ter certeza mesmo do acompanhamento. Né? Então, beleza. Qualquer coisa, por favor, me interrompa, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui agora dias passados. Esse dias passados nada mais é do que essa mesma contagem de tempo aqui que eu fiz, né? Então, você pode fazer isso de formas das mais diversas, tá? Mas é exatamente isso aqui que eu fiz. O que você pode fazer ao invés, por exemplo, de colocar essa função hoje? Você pode apagar e puxar aqui, ó, porque aqui está a função hoje. Só que se você faz isso, a minha referência ela tem que ser apenas essa data. Então, você tem que apertar o F4. Né? Nada muda, apenas a forma de escrever. Bom, então, esses dias passados aqui a gente já realizou com a contagem de tempo. Dias úteis. Então, o que é essa função dias úteis? Então, de novo, numa empresa, você precisa ter uma contagem de dias úteis dentro daquela empresa. E você precisa ajudar o Excel a pensar isso. Tá? Como é que você ajuda o Excel a pensar isso? Você vai colocar o seguinte, igual dia trabalho total. Então, ó, o dia trabalho total é essa função, dia trabalho total. Ele retorna para mim a função de quantos dias úteis teve naquela data. Beleza, então como que ele conta isso? Né? Então, primeiro, vamos pegar aqui, ó, dia 1/8/2024, que é a data inicial, ponto e vírgula, a data de hoje. Ponto e vírgula, ele pergunta quantos feriados tem. Tiveram, melhor dizendo. Em agosto, nenhum, então 0. Enter. Opa. Acho que ele não identificou essa data como data. Vamos pegar essa célula aqui, daí aqui eu coloco. Olha lá. 7 dias úteis. Então, em agosto, ele está me falando que foram 7 dias úteis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 dias úteis. O que ele faz nesse caso? Vai descontar sábado e domingo.
Se tivesse um feriado, então vamos supor que ao invés de 0 fosse um feriado. Opa, ele não considerou aqui os feriados, né? Essa função ela não está considerando feriado, no caso. Mas, acho que deu algum erro na função mesmo, de atualização, talvez. Mas essa função, justamente, ela identifica quantos dias úteis tiveram entre duas datas. Qual que é o potencial que a gente pode fazer isso? Aqui também, ó, dias trabalhados igual dia trabalho total dia trabalho total data inicial, ponto e vírgula, data final sendo a data de hoje, enter. Então, a gente identifica o seguinte, que de 708 dias, 506 são dias úteis, dias de fato trabalhados nesta empresa. Então, dia útil, dia trabalho total, tem essa função bem importante aí também no cálculo de datas. Bom, agora a gente vai estar com alguma dúvida? Não, por enquanto tá certinho. Certinho? Uhum. Então, a gente vai agora conhecer um pouco da guia Inserir. Qual que é o potencial dessa guia Inserir? A guia Inserir ela vai ter, basicamente, como o próprio nome já induz, todo aquilo que se faz uma inserção dentro do meu Excel. Também aqui Inserir. Eu tenho várias funções aqui dentro do meu Excel. Vou passar rapidamente pelas principais, porque, de fato, o que é útil dentro da guia Inserir, o que a gente utiliza com maior quantidade, são os gráficos, que é o que a gente vai estar focando daqui a pouco. Mas, aqui na guia, no grupo Ilustrações, a gente tem algumas funções bem importantes, como, por exemplo, imagem e formas. Então, se eu clico aqui em imagem, eu posso pegar este dispositivo ou imagens online. Então, eu vou pegar aqui este dispositivo, que significa uma imagem do computador, correto? Então, venho aqui, vou até onde está salvo a minha imagem e pego, por exemplo, uma imagem. Vamos pegar essa daqui. Então, eu tenho uma imagem que eu peguei lá do meu computador, dos meus arquivos, e trouxe para cá. Olha só que interessante. O que eu posso fazer com essa imagem? Dar mais diversas formatações. Repare as guias que estão aqui em cima. Quando eu clico na imagem, aparece uma nova guia, que são ferramentas exclusivas de imagem. Então, nessas ferramentas, eu posso já fazer algumas modificações. Uma coisa interessante que a gente precisa lembrar é que os programas da Microsoft são muito focados. Então, o Word, para que serve? Para texto. Então, ele vai ser muito bom em formatação de texto. PowerPoint, para apresentações. Excel, para base de dados, para planilha, para controle gerencial. Ou seja, eles não são ferramentas de edição de imagem. Então, apesar dele ter algumas ferramentas interessantes, o foco dele não é imagem. Então, ele não vai ser perfeito na sua formatação. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes que a gente tem aqui. Remover plano de fundo, por exemplo. Às vezes você está jogando uma imagem para cá, uma logo, por exemplo, e você quer remover o plano de fundo, porque você só quer a logo com o fundo transparente. Então, você clica aqui, ó, remover plano de fundo. Repare só, automaticamente, a inteligência artificial do Excel já identifica o que está em primeiro plano. Então, tudo que está em rosa vai ser apagado. Então, se eu clico em manter a atualização, ele já mantém apenas aquele trecho que ficou destacado. Agora, eu apertei o Ctrl Z, pode ser que ele faça errado. Então, eu clico aqui, ó, manter área, marcar áreas para manter. Então, vamos supor, eu quero manter isso aqui, ó. Eu faço um risco, ele identifica. Ah, mas ele não identificou isso, então eu vou fazendo riscos e selecionando aquilo que eu quero manter. E automaticamente ele já vai identificando padrões para te ajudar. Vamos supor que eu faça isso. Nossa, errei. Essa parte aqui eu não quero manter. Então vem aqui, ó, marcar áreas para remover. Ah, essa pena aqui eu também não quero. Então ele vai tirando conforme ele foi identificando essa necessidade.
Obviamente que ele comete alguns erros, justamente por ele não ser próprio para isso, mas ele faz essas modificações e quando você mantém, ele já mantém exatamente aquilo que você não pintou de rosa ou não deixou de rosa, certo? Vou dar o Ctrl Z. Ctrl Z. Aí eu vou ter aqui, ó, em correções, eu tenho algumas correções já artísticas. Então, em que sentido? Brilho e contraste. Então, ó, aqui, ó, brilho menos 40, contraste menos 40. Aí a gente vai andando aqui em matriz mesmo, ó lá. Brilho menos 40, contraste mais 40. Tudo tá mais, um brilho maior, contraste menor. Então, a gente consegue estar fazendo algumas configurações de imagem. Da mesma forma que a nitidez. Eu posso suavizar a nitidez ou aumentar a nitidez. Isso ajuda em algumas imagens com pouco foco. Ou se eu quiser dar um design mais esmaecido. Em cor, a gente pode também mudar a saturação, maior ou menor. Tom da cor, suavizando ou não. E eu posso fazer algumas características, como por exemplo, escala de cinza. Colocar em laranja, em amarelo e verde e tudo mais. Então, isso aqui já são ferramentas que a gente já está direcionando a cor daquela imagem. Isso funciona para todas as imagens que eu colocar aqui no Excel, tá? Beleza. Eu tenho alguns efeitos artísticos, que sendo bem sincero, eu nunca vi uma utilidade. Porque o Excel, geralmente, quando nós estamos trabalhando com o Excel, são em ambientes mais formais. Então, uma cor, uma correção, a gente acaba usando. Efeito artístico é muito artístico. Então, no ambiente mais profissional, acadêmico, a gente acaba não utilizando. Mas são efeitos bem interessantes se a gente parar para pensar. Né? São esses efeitos que estão aparecendo ali, como por exemplo esse daqui, né? Algo mais neon, quadriculado e tudo mais. Né? Pixelizado e tudo mais. Mas, de novo, não é algo que eu vejo com uma utilidade ali na prática. Tá? Em um ambiente mais formal, no caso. Além disso, a gente tem esses efeitos aqui. Ó. Então, borda de imagem. Eu posso colocar uma borda, vamos supor, uma borda preta. E eu vou aumentar a minha espessura. Então, é literalmente uma borda. Eu vou colocar essa mais grossa para a gente conseguir identificar melhor. E eu venho aqui em traços. Então, pode ser pontilhado, tracejado e tudo mais. Qual vai ser a utilidade disso? Depende muito do que você quiser. Vou deixar sem contorno. Tudo isso vai depender da sua necessidade. Tá? Em efeitos de imagem, a gente tem algumas pré-definições. E também eu não vejo muita utilidade em um ambiente mais formal. Tá? Mas daí, essa parte de efeitos aqui, no geral, eu não vejo uma necessidade e uma utilidade mesmo em ambiente formal. Mas é interessante a gente ver que ele possui essas ferramentas caso um dia você precise. Então, por exemplo, a sombra. Aqui eu tenho uma sombra externa, então, opa, ó, repare que tem uma leve sombra aqui externamente que aparece dentro do meu Excel. Eu tenho uma sombra interna, interna, que daí já dá um outro efeito e tudo mais. São efeitos bem artísticos, né? Eu tenho sombra de perspectiva para dar aquela ideia de 3D. E eu tenho reflexo e tudo mais. Então, aqui, ó, o brilho, né? O brilho também, devido às cores. Porém, você repare bem que são ferramentas pouco utilizadas em um ambiente formal. Dificilmente você vai ver uma imagem cheia de efeitos em um ambiente formal. Né? Mas é interessante que a gente saiba dessa existência, caso um dia a gente precise. O Excel ele também disponibiliza alguns estilos pré-definidos, então uma formatação já pré-definida que a gente pode utilizar, que cabe o mesmo que foi falado para os efeitos de imagem. Uma coisa importante que a gente tem, além desses efeitos de correção e cores e remoção de plano de fundo, aqui, ó, em organizar, que é, por exemplo, nessa seção aqui, eu posso girar a minha imagem em 90 graus, seja para a esquerda ou para a direita, e posso invertê-la
verticalmente ou horizontalmente. Então, eu posso estar fazendo toda essa inversão. Então, vamos supor, vou inverter verticalmente. Agora, eu posso inverter horizontalmente. Então, eu fiz duas inversões, né? Isso aqui é bem utilizado. E a função recortar. Então, eu venho, clico aqui em cortar, ele vai aparecer essas alças pretas aqui no canto. Faço o dimensionamento. E clico em cortar. E daí ele já fica recortado do jeito que você quer. São funções de imagem gerais que a gente utiliza. E na prática a gente realmente fica focado aqui no menu de ajuste e na guia de tamanho organizar. Beleza, então essa aqui é uma utilidade bem interessante que tem dentro das imagens. Voltando ao grupo inserir, em ilustrações, a gente tem também imagens online, que você pode estar selecionando. Por exemplo, você pode pesquisar aqui, vamos por saúde. Então, são várias imagens voltadas à saúde que você pode estar adicionando à sua imagem. Então, por exemplo, vamos colocar essa primeira. Clico nela e clico em inserir. Essa imagem ela já vem da internet, tá? É uma curiosidade apenas. A Google ela é uma empresa própria, né? A Microsoft não possui direitos da Google. Então, o que acontece? Acontece que o buscador que ele utiliza é o Bing, que é da Microsoft. Sempre que você adiciona uma imagem, isso aqui foi adicionado a partir de 2016 no Excel, existe essa fonte, né, de direitos autorais mesmo, que fica já inserido aqui. Ok? Você pode apagar, mas obviamente, dependendo do contexto, é ideal que você não apague para ter a fonte dos direitos autorais. Tudo que você faz para imagem adicionada no computador, você pode fazer para imagem adicionada pela internet. Voltando aqui na guia inserir, a gente tem as formas. As formas pode parecer um pouco simples e um pouco sem utilidade. Porém, ela é muito utilizada dentro do Excel avançado, tá? É interessante a gente ver isso, mas as formas elas têm uma utilidade muito interessante no Excel avançado, que é quando a gente faz delas botões de ação, né? Então, botões de ação que a gente estrutura aqui. As formas eu posso colocar as que eu quiser, né? São várias opções. Eu vou colocar, por exemplo, uma seta. Quando você coloca a seta, abre uma outra guia aqui chamada desenho. Então, eu posso vir em contorno, aumentar a espessura dessa minha seta, por exemplo. Eu posso vir aqui em contorno e alterar o estilo da minha seta. E tudo vai depender de como que você tem essa necessidade, né, de estar utilizando. Se eu insiro um outro tipo de seta, por exemplo, ou qualquer outra figura, olha aqui que interessante. Além desses pings em branco, eu vou ter esses em amarelo. Esse ping em amarelo já é uma formatação que eu posso fazer no desenvolver da minha forma. Então, por exemplo, segurando aqui, ó, eu posso alterar o formato da minha forma. Da mesma forma aqui, ó, que é quando eu altero o formato e a dimensão da minha seta, fazendo dela o que eu quiser, né? E personalizando ela também. Então, ó, com ela selecionada, eu clico aqui, ó, em preenchimento de forma, ele vai literalmente preencher a minha forma. Vou colocar aqui um azul mais clarinho para a gente ver a diferença para o contorno da forma. Então, o contorno eu vou colocar um azul mais escuro e vou aumentar um pouquinho a espessura para a gente ter uma noção melhor. Então, repare bem, o contorno é literalmente o contorno daquela minha forma e o preenchimento é o que está dentro, né? Também no contorno, assim como na figura, a gente pode mudar o traço, o estilo, né? E tudo vai depender da sua necessidade, da imagem que você quer passar. Efeitos, exatamente o mesmo para a imagem e tudo mais. Temos também as opções de girar. E aqui a gente tem um tamanho, que já são tamanhos que são importantes se a gente for imprimir a minha planilha. Porque isso aqui são tamanhos reais. Então, repare bem, ela está em 3 cm e 8. Então, se eu fosse imprimir essa planilha,
dimensão aqui tem o tamanho de 8 centímetros e essa de altura tem o tamanho de 3 centímetros. Dimensões reais. E essas são as formas. São muito utilizadas no Excel avançado. E a gente tem também várias outras formas que a gente pode utilizar dentro do Excel básico mesmo, como personalização de uma planilha. Círculo, elipse, triângulo, temos até smile, raio e todos os banners, né? Placas e tudo mais que a gente pode estar fazendo essa utilização. Certo? E para finalizar aqui no grupo ilustrações, a gente tem o Smart Art. Esse Smart Art, dentre as principais utilidades dele, eu tenho a hierarquia, que é para fazer organograma de empresa, por exemplo. Seleciono o primeiro, que é o próprio organograma, e clico em OK. Então, repare só como que já fica. Posso colocar aqui a presidência, conselho, diretoria 1 e por aí vai. Então, repare bem, eu tenho toda a minha organização do organograma. Ah, mas eu posso só deixar essa? Não. Quando eu clico no meu organograma, aparece a ferramenta de Smart Art. Aqui eu tenho adicionar forma. Então, abaixo da diretoria, por exemplo, eu posso vir aqui, clicando na setinha, adicionar abaixo. Posso adicionar vários aqui abaixo. Então, adicionar abaixo. E daí eu já crio o meu próprio organograma personalizado para minha empresa, para o meu projeto, seja aquilo para que for. E eu já vou criando a minha estrutura gerencial também. Bom, do grupo Ilustrações, essas são as principais ferramentas que a gente tem. Porém, a gente pode vir aqui também no grupo Símbolos. No grupo Símbolo, eu tenho equação, por exemplo. Aqui já falando um pouco de matemática. Se eu venho em equação à tinta, o que eu escrever aqui vai ser convertido em uma equação. Então, por exemplo, quando ele não entende é porque ficou alguma falha na minha escrita. Então, eu vou lá e dou um contorno melhor. Ficou Y, então ele realmente não entendeu. Então, eu vou tirar e mudo. E daí ele vai fazendo todo aquele meu entendimento. Quando eu terminar a minha fórmula, eu venho em inserir e ele vai adicionar a minha equação. Essa equação ela tem todas as mesmas propriedades de um texto normal. Então, eu posso aumentar a fonte, mudar a cor do fundo, mudar a cor da letra e toda aquela formatação de um texto convencional. E, por fim, do grupo inserir, a gente tem link. Esse link, também chamado de hiperlink, a gente pode literalmente fazer um link, um vínculo de alguma coisa, seja ele um site da internet, seja ele um recurso dentro de uma planilha. Então, por exemplo, para adicionar esse link, eu vou precisar de alguma coisa. E por isso que no Excel avançado as formas são fundamentais. Por exemplo, se eu clico aqui na forma e venho em link. Vamos supor que sempre que eu clicar nessa setinha, eu queira ir para a minha planilha 1. O que eu faço? Clico na forma, clico no link, venho em colocar neste documento planilha 1. Ok. Agora, quando eu clico aqui na seta, ele vai para a planilha 1. Então, isso aqui é quando a gente começa a criar um sistema dentro do meu Excel. A partir de agora, o que eu posso estar fazendo? Vincular todas as minhas planilhas por meio de botões. E isso é interessante porque eu posso também vincular figuras. Eu posso vincular quase que tudo dentro do Excel. Eu posso vincular células. Quando eu clico na célula, algo acontece. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Google, né? Google.com. Quando eu clicar na minha figura, eu quero que ele seja direcionado ao Google. Seleciono o meu endereço do site, venho no meu Excel,
clico na figura, link. Só que agora eu venho aqui, ó, em página da web. O endereço eu vou colocar google.com, que foi o endereço que eu quero que ele direcione. Clico em OK. Quando eu clico na imagem, eu dou a permissão, né, para o Excel. Não achou possível. Copiando, né? Só. Opa. Link. Colar. OK. E ele me direciona para o Google. Eu posso fazer isso para o site que eu quiser. Então, eu tenho uma liberdade de fazer também essa automatização. Então, vamos supor, o que eu posso fazer? Criar uma planilha cheia de relatórios. Para cada botão, para cada célula que eu clique, eu seja direcionado para um relatório diferente. Isso é uma função muito importante dentro do Excel. Alguma dúvida?